muito e ultimamente tem chamado a atenção casos de crianças cometendo atrocidades, maus tratos em animais. E vários diversos vieram à tona recentemente, né? Pois é, nossa equipe foi conferir como identificar sinais de que a criança precisa um pouco mais de atenção e de acolhimento. Vamos assistir. Dificuldade de demonstrar sentimentos, falas irritadiças e revolta no dia a dia. Esses comportamentos podem ser um pedido de ajuda da criança. Se de repente começa a ter atitudes verbais, né, o comportamento verbal, né, uma fala mais agressiva, xingamentos, se irrita com mais facilidade, se a criança é mais reativa, né, alguém fala uma coisa, ela não gosta, ela já vai para cima, ela já começa a ter atitudes. Se ela fica só no verbal ou se ela vai para agressão física, às vezes com algum coleguinha, com alguma pessoa da família, não que isso seja um indicativo de que ela vá fazer algum outro tipo de comportamento mais maldoso com o mundo, de modo geral. Mas são indicativos para a gente ficar alerta. Em episódios recentes de crianças cometendo maus tratos contra animais, começaram a surgir especulações sobre o que poderia estar causando esse tipo de comportamento. A internet começou até mesmo a dar diagnósticos sobre os casos, sem ter conhecimento sobre o histórico familiar, os comportamentos anteriores da criança e o mais básico de tudo, conhecimento teórico sobre o assunto. O termo psicopatia não é um termo que a gente utiliza aqui dentro da classificação dos transtornos mentais na infância e adolescência. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o uso dessa terminologia. O nome mais correto de se utilizar seria o transtorno de conduta. O transtorno de conduta, sim, ele se inicia ali na fase de infância e adolescência e é um transtorno caracterizado por agressões físicas a animais ou pessoas. Além disso, também pode-se ter como característica destruição de propriedades por vontade própria, engano, roubo ou outras violações das regras sociais para aquela idade. Segundo este psicólogo, é comum que as crianças repitam comportamentos que já estão acostumadas, que veem ou vivem com frequência. Em geral, a criança já provavelmente tem algum tipo de histórico familiar já mais violento, já passou por situações de violência, presenciou isso com muita frequência, tanto vendo quanto sentindo na própria pele. Então, as crianças têm muito esse comportamento de repetir aquilo que elas vivem na sua vida em geral. Então, se elas recebem amorosidade, carinho, afeto, elas tendem a reproduzir isso da mesma forma na sua vida, com as suas relações. E se o caso é, no caso, violência, atitudes de maus tratos, ela tende a também ter esse comportamento, a reproduzir isso na sua vida, seja com pessoas, com o mundo ao seu redor. Em vez de prisões ou retaliações, os menores precisam receber um acolhimento, já que a legislação brasileira entende que eles não têm autonomia, condição de tomar decisões. A criança, quando ela pratica um ato infracional, ela tem como consequência as chamadas medidas de proteção. Existe uma teoria que se chama teoria do link, baseada em diversos estudos que comprovam que o crime, por exemplo, de maus tratos a animais, principalmente os domésticos, ele está bastante ligado a um comportamento que vai evoluir para uma violência contra seres humanos. Então, se entende que quando a criança ela manifesta esse comportamento, é muito importante uma abordagem multidisciplinar. Para a psiquiatra, o acolhimento e a abordagem multidisciplinar estão aliados aos cuidados da família. O primeiro passo é ter uma comunicação aberta com essa criança. Então, sentar e trazer para ela as preocupações da família, do que tem acontecido, dos comportamentos que estão sendo vistos como violentos, agressivos, né? Então, ter essa abertura de fala, de diálogo com a criança. Eu acho que a mensagem principal que eu quero deixar é: famílias, busquem ajuda, né? Existem inúmeros profissionais que estão aí para avaliar essa criança, identificar sinais e sintomas junto com a família, identificar os ambientes que essa criança está frequentando e do que pode estar influenciando ou não nesses comportamentos agressivos. Parabéns, Gi, bela reportagem.